A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Anderson Teixeira. Estamos passando aqui no nosso canal para deixarmos mais um ponto de reflexão. Nesta feita, traremos esse ponto de reflexão no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, versículo de número 12, aonde a nossa epígrafe aqui do nosso texto está falando terceira carta à igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, terceira carta à igreja de Pérgamo. João, ele recebe ele recebe 7 cartas para endereçar as 7 igrejas da Ásia, a Ásia Menor, na hoje atual Turquia. João recebe essas cartas e ele vai endereçando as igrejas. E esta carta é a terceira carta que ele vai endereçar à igreja de Pérgamo. E o Senhor vai falar com esta igreja da seguinte forma: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, e que é onde está o trono de Satanás. O Senhor mostra, olha, conheço as tuas obras e sei aonde vocês habitam. Conheço o território aí onde vocês habitam, que também aí dentro desse território há o trono de Satanás. O Senhor dizendo isso. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Quem é Antipas? Antipas tinha sido pastor desta igreja de Pérgamo. Antipas anteriormente tinha sido pastor desta igreja de Pérgamo. Antipas foi morto. Morto por quê? Porque nessa cidade de Pérgamo existia vários templos pagões a deuses, divindades gregas, romanas, e também existia um templo erigido ao imperador. Nesta época, os imperadores exigiam adoração do povo. Eles queriam ser adorados como divindades, né? Trajanos e Domiciano e vários imperadores da época exigiam adoração do povo. E esse Antipas, ele se nega a se prostrar diante de homem e adorar, porque ele era um servo do Senhor Jesus. Ele era o pastor desta igreja. Então ele é morto. Segundo a tradição, segundo os historiadores, vai dizer que Antipas foi jogado dentro de um touro de bronze. Ali foi feita uma tampa em cima daquele touro, abriu-se a tampa, jogou Antipas dentro daquele touro de bronze, acendeu uma fogueira por baixo do touro e cozinharam Antipas dentro daquele touro. Ele morreu, ele foi martirizado assim, certo? Mas não negou a sua fé, continuou fiel ao Senhor. Por isso que o Senhor vai dizer: conheça as tuas obras e sei aonde habitas, que aonde habitas ao trono de Satanás. O Senhor está dizendo que essa cidade ali era o trono de Satanás. Por quê? Porque a igreja estava ladeada por altares e por templos pagões, e também ela estava sendo muitas vezes forçada, né? Muitos cristãos eram forçados a se render, a se dobrar diante da imagem do imperador e se prostrar. Mas aqueles que eram fiel permaneciam firmes na fé e não se dobravam. Tanto que Antipas era um desses e acabou sendo martirizados. O que acontece? Mas aí o Senhor vai chamar a atenção. Até então, até o verso 13, tudo bem, o Senhor está falando que conhecia a igreja, conhecia onde ela estava habitando, sabia a geografia onde a igreja estava inserida, falou de Antipas, do seu servo que foi fiel a ele até o fim, até a morte, mas ele vai falar assim para a igreja agora: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que segue a doutrina de Balaão, que ensina a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Ou seja, quem foi Balaão e quem foi Balaque? No Velho Testamento nós temos Balaão, que foi um profeta,
profeta do Senhor, mas que se vendeu. Balaque era um rei moabita que queria lançar tropeços sobre Israel, fazer amaldiçoar Israel, mas várias vezes ele quis, comprando Balaão, querendo que Balaão amaldiçoasse o povo. Balaão não conseguiu, porque o povo era abençoado pelo Senhor, mas Balaão, vendido que foi, se deixou ser vendido, e ele instruiu Balaque como que dava para amaldiçoar o povo. Ele falou: olha, se você agir assim, o povo vai ir contra a lei de Deus, e contra a lei de Deus eles pecam, e aí você consegue fazer o povo ser amaldiçoado. Ele deu instruções ao povo. E aí o Senhor está falando que muitos aqui dentro da igreja seguiam a doutrina, os ensinamentos de Balaão, que deu orientação para Balaque como amaldiçoar o povo. E o Senhor fala contra isso, né? Contra esses que instruía e que fazia o povo, dava ensinamentos, trazendo ensinamentos dentro da igreja, ensinamentos errados e fazendo o povo pecar. E também fala de